Muito obrigado, Horn. Para quem quer saber mais sobre o setor, eu recomendo que acompanhe o blog Finovation, o qual o Horn lidera todo o conteúdo, e ele é uma sumidade no que tange a fintechs no Brasil. Participou de toda a construção do ecossistema. Agora, peço desculpa, eu vou me apresentar direito. Sou Marcos Carvalho, Head de Operações e Novos Negócios da BFintex. Estarei aqui durante o dia todo fazendo acontecer. Estou à disposição também para a gente conversar, explicar um pouco melhor o que é a BFintex, quais os projetos, a agenda que a gente vem buscando fomentar de negócios e oportunidades. Tá? Basicamente, hoje a BFintex é composta de 350 fintechs associadas. Isso se você pensar num ecossistema nacional que tem em torno de 420, 430, é uma representatividade muito grande. E a gente vem buscando fomentar cada vez mais agendas de conteúdo, relacionamento, que possam fortalecer os propósitos e as causas, né? Que são basicamente 3. Impacto social, por meio de educação financeira e bancarização das pessoas que são excluídas do sistema financeiro. Também geração de negócios para todos os stakeholders, né? Então, integrar o ecossistema de fintechs, as grandes corporações, médias corporações, sejam elas do setor financeiro ou consultorias, inovações, tecnologias e serviços. Também conectar as fintechs a órgãos de fomento, órgãos regulatórios, aceleradoras, investidores e entidades de governo. Então, basicamente, hoje esse é o nosso propósito. As coisas estão sendo construídas, só acontecem e se fortalecem com a colaboração de vocês. Inclusive, uma palavra que o Horn utilizou é colaboração. Então, obrigado a todos vocês por dedicarem o tempo de vocês, deixarem as atividades, estarem aqui, querendo ser protagonistas dessa transformação. Obrigado aos patrocinadores, AXA Seguradora, que está nos recebendo aqui na casa de vocês, Banrisul, AMI Digital, B3, Derraik Menezes, Ouro Preto, JL Rodrigues, Pag e Tecnobank. Apoio de mais de 25 instituições e entidades do mercado. Literalmente, os apoiadores abraçaram o projeto, a gente conseguiu erguer esse evento em um mês. Foi um trabalho árduo, mas é gratificante ver vocês aqui. Um time de palestrantes aí que acho que está mais caloroso do que convocação da seleção brasileira. Acho que só tem fera. Vamos ter aí, sem dúvida, um conteúdo de altíssimo nível. Para dar continuidade aqui, gostaria de chamar um grande amigo para mediar esse painel, o Wellington Galassi, representando a Mango Ventures e a Conage. Por favor, Wellington. Opa! Parece que foi ontem, a gente estava no Happy Hour conversando sobre esse projeto, hein, Wellington? Bora fazer acontecer agora. Por favor, fica à vontade. Dando sequência no time da seleção aqui, os painelistas. André Danila, VP da Will, por favor. Obrigado, André. Por favor, fica à vontade. Bernardo Carneiro, sócio da Stone, por favor, Bernardo. Obrigado, doutor. Bruno Oliveira, co-founder e COO da Moken Exchange. Obrigado, Bruno. E, para encerrar, João Victor, Country Manager da Pundex. Por favor, João. Cumprimentar, né? Não posso fazer desfeito. Opa, desculpa, Valeu, perdão. imagina. Gente, deixo com vocês agora. Wellington. Bom, eu sou o Wellington, eu cuido da operação da Mango Ventures. A Mango, basicamente, é uma empresa de consultoria e o nosso foco, basicamente, é trabalhar com modelagem de negócios, desenvolvimento de projetos e internacionalização. A gente tem atuado nos últimos anos ajudando startups brasileiras a se internacionalizarem e também ajudando startups de outros países, representando fundos de investimento estrangeiros que querem investir em startups aqui no Brasil. A gente também tem atuado muito forte com a representação de fundos de investimento estrangeiros e temos trabalhado muito forte também no que se refere a entender os ecossistemas e os clusters de cada um dos países para que a gente possa, de certa maneira, auxiliar as startups brasileiras a trabalharem com o conceito de Born Global. Então, eu fico muito feliz de estar participando dessa atividade. Na realidade, ela nasceu de uma conversa bem informal e eu fico feliz de que ela esteja acontecendo aqui de fato. Eu acho que nós temos que trabalhar para que o Brasil trabalhe com modelos de negócio e transforme as startups num conceito um pouco mais amplo, com uma visão um pouquinho mais globalizada. Antes de mais nada, esse painel aqui, ele tem muito a ver com o nosso objetivo de entender qual a importância
da modelagem de negócio e de você trabalhar desde a sua concepção da modelagem de negócio, pensando em mercados globais. E isto é uma coisa que tem sido pouco trabalhada aqui no Brasil nos últimos anos, e é uma coisa que a gente pretende, de certa maneira, através dos nossos convidados, estressar um pouquinho esse tema aqui. Antes, eu gostaria de trabalhar um dado com vocês, que só para contextualizar e a gente começar a bater um papo aqui. Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que existe uma alteração, uma mudança nos conceitos de internacionalização. Ou seja, existe uma alteração na pauta de exportação de produtos físicos para produtos não físicos. E isso é uma coisa que vem crescendo nos últimos anos. Quando a gente percebe, uma outra coisa que a gente acaba observando é que, quando a gente olha para o índice de competitividade global, o Brasil está em 80º lugar no mundo nesse ranking. E é uma coisa bem interessante, porque eu tomei a liberdade de... Eu sou economista de formação, e aí a gente tem o costume de, certa maneira, entender os modelos matemáticos e os índices. E aí eu fui entender as variáveis, o que trabalhava o modelo matemático desse índice. E aí uma das variáveis mais importantes era o conceito de internacionalização. E aí foi muito engraçado, porque a gente começou a fazer um comparativo de que, poxa, o Brasil está em 80º lugar no mundo. Ele perde para países muito pequenos em termos geográficos. O que isso significa? A gente começou a entender que esses países, muito pequenos em termos geográficos, mesmo o empreendedor com um produto tradicional e até mesmo a startup, ele já trabalha desde a sua modelagem de negócio, pensando em acessar mercados globais. Por quê? Porque ele sabe que, se ele não fizer isto, ele não vai conseguir sobreviver. Porque quando a gente está olhando para uma startup ou para qualquer empresa, uma das variáveis mais importantes é o quão escalável é o modelo de negócio. E aí eles acabam se preocupando com esta questão. Agora, quando a gente olha para o mercado brasileiro, isso é uma coisa que está começando a mudar agora, a gente percebe que, no caso do Brasil, isso é uma coisa que não acontece. Por quê? Porque a startup brasileira ela já tem um mindset de pensar em trabalhar com os aspectos de modelagem dela apenas para o mercado nacional. Então, olhando por esse contexto, a minha primeira pergunta, e aí eu peço que, antes de vocês responderem essa pergunta, vocês se apresentem, que eu esqueci de fazer isso, vocês nos passem o que, no caso de vocês, ou da operação de vocês, olhando de maneira um pouco mais ampla, a gente percebe que vocês atuam em diferentes países. Isso é uma coisa que já aconteceu desde o princípio, ou é algo que, de alguma maneira, vocês se preocuparam depois da iniciação da operação? Eu queria começar com você. Bom dia. Eu sou o Bruno Oliveira, da Monkey Exchange. A Monkey é um marketplace para desconto de recebíveis. Eu acho que é um tema super estimulante, essa questão da internacionalização. Eu acho que, só fazendo uma separação, né, a gente, na Monkey, enxerga isso com por dois ângulos. Tem a questão da internacionalização, quando você pensa na questão de expansão e crescimento, ou seja, você ter operações lá fora, com clientes lá fora, para crescer, para capturar receita em outros países. E tem a questão da operação internacional relacionada à captação de investidores, e aí já está algo mais ligado a uma estrutura societária, jurídica, né? Eu acho que são dois aspectos. Falando do primeiro, no nosso caso, bom, a gente é uma plataforma B2B, e essencialmente atende grandes empresas. Como muitas dessas empresas são multinacionais ou são empresas brasileiras com operação lá fora, depois aproximadamente de 1 ano de operação, a gente começou a receber demanda dos próprios clientes, que a gente já atendia aqui, com o desejo que a gente atendesse filiais ou até a matriz em outros países. Então, foi mais algo que surgiu como demanda de clientes. Obviamente que a ambição de atuar internacionalmente sempre ali é algo que
que te estimula, mas no nosso caso foi muito uma demanda de clientes. E aí hoje a gente tem operações ou em processo de implementação em 3 países, Argentina, Canadá e França, mas todos por demandas de clientes. Então, por exemplo, a gente atende uma montadora americana que tem fábrica no Brasil, mas também tem fábrica na Argentina. A partir do momento que a gente começou a atendê-los no Brasil, se criou o desejo da parte deles que a gente atendesse lá fora, e aí a gente acabou avançando com esse impulso do cliente para a atuação. Obviamente que, dependendo do modelo de negócio, o nível de complexidade, talvez a gente pode entrar mais à frente no painel, ele varia e varia qual é o tipo de necessidade que você vai ter na operação lá fora. Às vezes é só uma representação comercial, às vezes é algo mais aprofundado em termos de operação. Mas, no nosso caso, foi muito por demanda dos clientes. Bom dia, meu nome é João Vitor, eu sou Country Manager hoje aqui para a América Latina da Pundex. A Pundex é uma fintech, é uma startup que nasceu lá no Sudeste Asiático, e o nosso objetivo é juntar hardware e software e oferecer uma experiência mais familiar, mais amigável para a próxima geração de usuários de blockchain e criptomoedas. Tá? Bom, no nosso caso, experiência, né, que a gente teve lá na Pundex, desde de quando a empresa foi concebida, todos os planos, realmente eles nunca foram limitados ao mercado do Sudeste Asiático, muito menos Ásia. Então, realmente, como mencionou bem o Wellington, esse conceito de Born Global, no nosso caso, ele está muito atrelado à questão da escalabilidade. Então, envolve uma questão diretamente ligada ao segmento que a gente atua também, né, onde o objetivo aí das criptomoedas é exatamente romper as fronteiras. Então, não fazia nem sentido a gente pensar de forma regionalizada. Bom, comentou o Bruno aqui também que existem diversos níveis de complexibilidade. No nosso caso, as escolhas de mercados elas levam em consideração diferentes variáveis, uma vez que a gente lida muito com a questão de hardware também, e esse processo de logística todo ele acaba sendo muito complexo. Então, dentro da nossa estratégia, dentro dos continentes que a gente escolheu atuar, aí sim a gente escolheu regionalizar. Então, mesmo atuando, mesmo com escritórios que atendem continentes inteiros, a gente, dentro desses continentes, escolhemos algumas regiões específicas, alguns países específicos. Olá, bom dia a todos. Meu nome é André Danila, eu sou o chefe de estratégia de operações da empresa Will, fintech israelense, que foi criada por 3 israelenses, 2 nascidos no Brasil e 1 nos Estados Unidos, e que hoje tem aproximadamente 70 colaboradores, sendo que 40 lá em Israel, 30 aqui no Brasil. A empresa foi criada primeiro com os israelenses, né? Eu fui o primeiro brasileiro aqui para abrir o escritório Brasil, e a empresa já foi criada com um contexto global em mente. Israel é um polo muito importante de inovação no mundo, é o segundo logo depois do Vale de São Francisco, e foi criada toda a estrutura da empresa de forma a ter o centro lá em Israel, ou seja, o que tem lá? Tem todo o desenvolvimento, o data science, o risco e o marketing e algumas outras funções, ou seja, o core, que é imutável para todas as geografias que nós vamos atacar. E aí no Brasil tem a operação em si. Então tudo que tem a ver com o ciclo operacional do nosso produto. Né? Como a gente faz antecipação de recebíveis, especialmente de duplicatas e vendas de serviço, né, de prestação de serviço, a gente trabalha o fluxo inteiro aqui no Brasil, desde a parte de venda, depois tem a operação, atendimento ao cliente e cobrança, né, que é o ciclo do cliente do começo ao final. E hoje, então, embora tenha começado com um grande público mais forte lá em Israel, hoje em dia já são 40 lá em Israel e são 30 aqui no Brasil, e cada vez mais a massa local ganha corpo, né? Porque afinal você, como falou, você pode ter um core, que é muito importante ter um core central e global, que é expansível e é escalável,
mas tem sempre a padronização, a personalização para o país em que a gente está atuando. Então, eu trago essa tropicalização para o nosso negócio. E aí, acho que, colocando o contexto internacional, né, como é que a gente, que é uma empresa que já nasceu global, como é que a gente enxerga a diferença entre uma empresa que nasce local para depois expandir, uma empresa que nasce global para se tropicalizar em diversos países, é a diferença entre dois pedreiros, né? Acho que uma analogia que eu vejo bastante é dois pedreiros. Um vai fazer um muro aqui da casa e vai fazer um muro, o outro vai fazer por exemplo, né, nós temos uma cultura judaica muito forte, né, o Muro das Lamentações, é uma construção que tem 2.500 anos, né, e vive até hoje. Agora, os dois vão fazer muro, né, e se pensar, talvez os materiais até sejam parecidos, mas aquele que sabe que essa construção é para durar para sempre, a construção não sai igual. E da mesma forma, a gente cria processos e tecnologias, processos de negócio e APIs e tudo pensando de uma escala global. Com certeza o produto não é o mesmo. Acho que é assim que a gente pensa em internacionalização. Legal. Bom dia, eu sou da Stone. Stone hoje é uma empresa de tecnologia focada em pagamentos. A gente vem expandindo um pouco a nossa área de atuação para serviços que ajudem aí a vida do empreendedor. Tá? Do ponto de vista de global, hoje a gente não é uma empresa global ainda. O nosso maior mercado, que é a adquirência, você depende do regulador e o regulador te dá a licença de atuação local. Então, a gente tem a licença de adquirência para Brasil. Com o último movimento que a gente fez, já tem como objetivo a gente botar um pé em outro país e isso facilitar futuros passos que a gente venha a dar. Nada de fato pronto, mas que a gente acha interessante começar a estudar e expandir, eventualmente, mercados de atuação. Tá? Mas hoje o nosso foco é Brasil, a gente opera Brasil, a gente acha que o mercado está muito positivo para a gente, então a gente vem conseguindo ganhar share rápido e a gente quer expandir cada vez mais Brasil e penetrar cada vez mais com os serviços que a gente tem e ter a mesma atuação que a gente tem mais forte no Sudeste, no Rio, no Sul, começar a fazer Brasil todo nesse mesmo nível. Tá? Então, hoje a gente é uma empresa que eu diria que está preparada do ponto de vista de back-office para operar, mas como o principal mercado é a adquirência, a gente sempre precisa pegar uma licença nova com o regulador e aí estabelecer a estrutura lá para operar. Por conta da relevância desse mercado, você simplesmente não consegue operar Brasil e Estados Unidos sem ter uma licença do regulador americano. Então, hoje a gente ainda não é global, mas eu diria que a gente sempre teve esse capricho nas áreas de back-office, principalmente, para ficar pronto para próximos passos ou oportunidades futuras. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, a gente até estava discutindo há algum tempo atrás, é que quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente percebe que existe uma carência das startups, incluindo as fintechs, de discutir alguns aspectos ligados à governança corporativa. Né? A gente tem visto um movimento muito grande, por exemplo, de startups estrangeiras vindo, que é o caso, para o mercado brasileiro. E, em termos de competitividade, existe uma diferença muito grande quando você está vindo com uma startup de outro país para cá, atrelada a um fundo de investimento estrangeiro, com nível de governança corporativa, com um sistema regulatório mais maduro e, no caso, as startups brasileiras começando agora a discutir questões relacionadas à governança corporativa e questões voltadas nesse sentido. Eu estou dizendo isso porque, recentemente, nos últimos dias, o Banco Central ele saiu com um decreto dando a possibilidade de que para determinadas fintechs pudesse haver a possibilidade de participação societária em até 100% da estruturação dessa startup. E a minha dúvida aqui, e o que eu gostaria de questionar principalmente com atuação aqui no Brasil, é que o que vocês acham disso?
Vocês acham que a vinda ou a participação de um investidor estrangeiro na estrutura societária de uma startup genuinamente brasileira, que nasceu aqui, pode contribuir, por exemplo, para que ela, de alguma forma, consiga, de maneira mais assertiva, alcançar níveis de governança corporativa e também tem uma visão um pouco mais global no sentido dela poder alcançar outros mercados? Vou começar com você, Bruno. Eu acho que, como quase tudo, essa questão da internacionalização ela é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que é uma oportunidade e é mais simples para uma startup hoje atuar no exterior, por outro lado, também é mais simples para empresas de fora atuarem aqui no Brasil. E aí é uma questão de saber jogar esse jogo. Essa alteração recente do Banco Central, na minha visão, eu acho que é uma flexibilização bem-vinda, mas eu não enxergo isso como um fator que vai contribuir para necessariamente a expansão de investimento de venture capital ou de investidores estrangeiros em startups brasileiras. Pelo simples motivo que a flexibilização permite, a partir de agora, né, que você seja uma empresa estrangeira, tenha 100% de uma fintech aqui no Brasil. Isso vai, na verdade, facilitar com que empresas genuinamente de fora, de outros países, passem a atuar aqui plenamente, algo que já acontecia, né, obviamente, mas eles montavam uma estrutura anterior aqui. Mas, em termos de flexibilização, eu acho interessante. Falando do aspecto de governança, eu acho que o mercado de investimento em startups no Brasil tem amadurecido de forma espetacular nos últimos 10 anos, né? Com investidores anjos se organizando, fundos de venture capital crescendo. O Monax anunciou um novo fundo na semana passada. Eu vim para cá ouvindo o podcast da Astela, que tem feito um trabalho super legal. É um mercado que tem se fortalecido. Obviamente que o fato de você ter fundos de fora, eu acho que fortalece ainda mais, cria uma competitividade entre os investidores ainda mais saudável e traz junto melhores práticas, sejam de governança corporativa, sejam práticas de crescimento, marketing, vendas. Então, eu acho que é um movimento super legal, muito importante para o mercado. Eu acho que cada vez mais o Brasil é um mercado relevante. Os investidores internacionais vão passar a olhar cada vez mais aqui para o Brasil. Fundos americanos e europeus que já atuam aqui, às vezes timidamente, eu não tenho dúvidas que vão passar a intensificar esse processo. E eu acho que vai ser bom para o ecossistema como um todo. Eu acho que eu concordo com a via de mão dupla, tá? Só uma liberação como essa não significa que o jogo ficou mais fácil, né? Pode ter 100% e vir para o Brasil e vai ter que tropicalizar e adaptar uma série de coisas, né? Então, acho que continua tendo o desafio cultural, o desafio de operar Brasil não é trivial, nem do ponto de vista regulatório, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista cultural. Não é um país trivial, é um país complexo. Então, acho que isso é bom porque você abre o mercado para mais concorrência, mais competição e mais capital. Então, de uma forma geral, é positivo. Na nossa experiência prática, o porquê que a gente gosta, e desde o começo a gente sempre teve sócios fora do Brasil, a gente usa muito para aprender sobre outros mercados, a gente usa muito para benchmarking, dado que eles estão posicionados em fintechs em outros lugares do mundo, que talvez estejam mais desenvolvidos em algumas frentes. Então, no nosso caso, muito Londres, Estados Unidos e China, então a gente consegue aprender sobre o que poderia ser o futuro aqui, ou poderá ser o futuro aqui. Então, para a gente é interessante. E também é importante do ponto de vista de governança, tá? Que é uma coisa que a gente dá muito valor. Você ter esse tipo de investidor faz com que ele te cobre, você amadureça uma série de processos internos e a governança da sua companhia. Então, a gente sempre achou bom também por isso. E é um facilitador do ponto de vista de capital, né? Quando você monta a empresa para escalar rápido, você também tem que ter canal de busca de capital rápido, né? Então, a gente sempre pensou no próximo passo da companhia. Se a gente andar rápido, tiver que andar 2 vezes mais rápido, como é que a gente faz? Então, a gente sempre esteve posicionado
com investidores que poderiam nos ajudar a dar esse próximo passo. E foi assim que a gente conseguiu escalar e tiveram alguns anos que a gente teve que fazer 2 rounds no mesmo ano por conta da velocidade que a operação estava evoluindo. Então, na nossa visão, é isso. Com certeza. Acho que todas as iniciativas do Banco Central de permitirem mais expansão, mais competitividade, é sempre bem-vindo, né? E acho que, como vocês mencionaram, acho que isso deve ajudar um pouquinho as startups daqui, deve aumentar bastante a competição com as startups de fora, essa é a minha percepção. Mas isso, no fundo, é uma coisa boa, né? Porque quanto mais competição, mais preparado para o mundo global a gente está. Senão a gente chega numa situação igual aos anos 70, 80, com as grandes empresas de tecnologia brasileiras que eram gigantescas e muito boas, até que abriu o mercado e nenhuma delas sobreviveu até hoje, né? E a competição faz isso aqui. Agora, só trazendo um pouquinho da nossa experiência de termos investidores dos Estados Unidos, Europa, Israel, Brasil, diversos países, e cada um deles vai exigir requerimentos de due diligence diferentes. Isso traz uma requisição de compliance maior e prepara a empresa para estar pronta para prestar, né, contas para diversos países. Acho que isso, de forma geral, é bom, positivo, e de forma geral também contribui com a missão do regulador, que busca permitir maior concorrência para baixar a taxa de juros, para melhorar o serviço para as empresas de forma geral, evitando também o risco sistêmico, que é a grande preocupação do regulador. E quanto mais compliance, quanto mais prestar contas, especialmente para quem está fora, melhor. Porque assim, não vamos dizer que só porque é gringo que é melhor, não é por isso. É porque tendo investidores que estão fora e não estão aqui, sentados do nosso lado, olhando a nossa operação, eles têm que confiar muito mais. Então a gente tem que ter um grau de diligência muito melhor para explicar o que a gente está fazendo de forma correta. Bacana. Só queria fazer um parênteses. Se alguém tiver algum tipo de pergunta e quiser também participar, fique à vontade. O objetivo desse painel é para ser um painel bem interativo, que as pessoas realmente aproveitem da expertise dos nossos empreendedores aqui e possam, de fato, se utilizar do que eles já sabem, do que eles estão vivendo na operação deles e que possa também contribuir com a operação de vocês. Então, acredito que esse é o objetivo de passar um dia aqui falando sobre internacionalização, e a ideia é basicamente essa. Um outro tema que eu gostaria de falar e de comentar com vocês, a gente conversa com pessoas, governos, representantes de países do mundo inteiro. E é muito maluco, porque, assim, especificamente quando nós estamos falando de fintech, tem o viés regulatório, né? Que em dado momento, quando você está olhando para os aspectos regulatórios, seja ele independentemente do setor da economia, quando você está falando do aspecto regulatório, muitas das vezes as empresas tradicionais, elas se utilizam da regulação a favor delas como barreira de entrada para os novos entrantes. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada. Agora, partindo do pressuposto de que nós estamos falando de internacionalização de diferentes países, com sistemas regulatórios distintos, em dado momento, a gente tem que trabalhar com as brechas regulatórias. E isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada. Uma das coisas que a gente estava... Faz umas 5 semanas atrás, eu tive a oportunidade de me reunir com os representantes do governo do Chile. E é bem interessante isso, por quê? Porque quando a gente está falando do Chile, comparando o Chile com o Brasil, em termos tradicionais, o Chile tem muito mais acordos bilaterais com os países desenvolvidos do que o Brasil. E quando você olha dentro desse contexto, de certa maneira, isso acaba influenciando, inclusive, quando você está falando das startups daquele respectivo país. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que a gente tem observado, e aí eu vou voltar no Chile, do porquê, é que, muitas das vezes, a gente percebe que empreendedores, pessoas físicas, empreendedores de países subdesenvolvidos, eles acabam por iniciar as suas operações a partir de países desenvolvidos. Essa é uma situação, né? Ou também, de fato, criar a operação de fora para dentro.
E aí, por que eu citei o Chile? Porque quando você, de certa maneira, é uma startup brasileira e você quer acessar um mercado mais desenvolvido, por conta dos acordos bilaterais, existe essa barreira, essa diferença, esse gap. O que a gente estava conversando e brincando com o governo do Chile e com o fundo de investimento chileno? Vamos pegar a startup brasileira, vamos mandar a startup brasileira para o Chile, vamos brincar com ela no Chile, modelar ela no sistema regulatório que, já, de certa maneira, já tem muitos acordos bilaterais com países desenvolvidos, aqui do lado, e, de certa maneira, você já está preparando aquela startup para ela ter menos dificuldades para acessar um mercado global. Ou seja, fazer né? Qual é a minha pergunta para vocês e qual que é o meu questionamento para vocês? Vocês acreditam que esse movimento de ou abrir o capital lá fora ou empreender de fora para dentro pode contribuir para que a sua startup ou as startups brasileiras, ou as que vocês estão atuando, elas consigam escalar de maneira mais rápida e assertiva? Bom, primeiro eu acho que depende muito do modelo de negócio, depende muito da forma como a startup ou a empresa atua. Por exemplo, a Stone, ele deu um ótimo exemplo, que é uma adquirente e tem autorização para ser adquirente aqui no Brasil. Dependendo da startup, você está sujeito a uma regulação ou não, ou está sujeito a uma regulação mais rígida ou não. A mensagem é, sempre ao entrar ou entrar num novo mercado, uma assessoria local é fundamental. Uma assessoria em termos de como você pode ter uma visão precisa, se você necessita ou não seguir determinada regulação, se você necessita ou não atuar de determinada forma para respeitar aquela regulação. Acho que é importante e, preferencialmente, se for uma assessoria jurídica óbvia, local ali, que vai conhecer e vai, talvez, te conduzir de forma mais rápida nesse processo de entendimento. No que diz respeito à regulação, acho que talvez, pegando o nosso exemplo aqui de Brasil, e em termos de mercado financeiro, talvez a gente tenha um privilégio que a gente tem uma das melhores regulações em termos de bancária, mercado financeiro do mundo. Eu acho que é uma regulação que é usada como exemplo lá fora, e a gente tem um banco central que é super técnico e super aberto a discutir questões relacionadas à inovação. Então, eu entendo o ambiente no Brasil aqui como um ambiente super rico para uma startup ligada ao mercado de finanças, uma fintech, surgir por conta disso. Eu acho que é um mercado gigantesco e que, ao mesmo tempo, o órgão regulador tem uma postura séria e tem uma postura aberta a conversas, né? As mudanças recentes que aconteceram nesse mercado são prova disso. E aí, obviamente, quando você olha outros mercados lá fora, pega a Inglaterra, que tem também já um mercado super flexível, tem um sandbox bem famoso, ou, por exemplo, a gente atua no Canadá. O Canadá, ele está... a forma mais fácil de tirar um visto de residente no Canadá hoje se você comprovar que trabalha ou abrir uma startup lá, porque eles estão loucos para atrair startups para o país. Então, existe um desejo também desses países de atrair essas empresas e, consequentemente, existe um desejo de flexibilizar determinadas regras para que empresas de outros países atuem. Então, esse é um pouco de um apanhado assim, da minha visão com relação à regulação. Fazendo um gancho aqui no que você falou sobre o Banco Central do Brasil, eu ouço muito, até em conversas informais, assim, principalmente porque a gente está ligado ao mercado aí de criptomoedas, que os sandbox, né, os países onde isso já é regulamentado, como Coreia do Sul, Japão,
que isso tudo é muito bom, que isso é tudo muito maravilhoso. Mas a gente esquece que aqui no Brasil, apesar de a gente não ter sandbox, e apesar de nessa área de blockchain e criptomoeda ainda estar numa zona cinzenta, ainda assim a regulamentação ela é muito flexível, o que é uma grande vantagem, na verdade. E a gente esquece de olhar aqui para dentro. Agora, assim, compartilhando um pouco da nossa experiência, né, o que eu acho que facilitou a gente entrar em diversos mercados de uma vez e atingir os objetivos assim, de curto prazo. Se a gente olhar para empresas asiáticas, chinesas principalmente, quando elas entram em outros mercados, elas levam os seus executivos. Então, você vê a maioria dessas empresas asiáticas com os chineses mesmos, né, no dia a dia. E à medida que vão crescendo, lógico que vão montando esse time mais regional. Mas, no nosso caso, o que a gente fez em todos esses mercados que a gente entrou foi atuar desde o início, né, e começar desde o início com um time local, com um time 100% local. Então, isso facilitou bastante. Isso envolve uma questão cultural muito forte, mas facilitou bastante a gente conseguir, assim, no curto prazo, resolver assim, superar os desafios, né, principalmente nos aspectos regulatórios. Legal. A pergunta de onde que é um bom lugar para começar, né? O mercado maduro ou o mercado em desenvolvimento é uma pergunta muito importante, muito tradicional. E tem vantagem nos dois lados. O mercado maduro tem um mercado tipicamente muito maior também. Você imagina os Estados Unidos, o tamanho do mercado é muito maior que o mercado do Brasil. Por outro lado, o mercado em desenvolvimento tipicamente tem mais oportunidade também. Então, por isso que nós começamos com o Brasil. É um mercado que tradicionalmente tem a maior taxa de juros do mundo. É um mercado onde essa taxa de juros é uma realidade e em parte você poderia chamar de ganância dos bancos, mas em parte também é falta de capacidade de separar o joio do trigo em termos de decisão de crédito. Em geral, quem que recebe crédito são os players que já têm histórico, então as empresas já têm histórico nos grandes bancos, mas empresas novas, pessoas novos entrantes, tipicamente não têm esse histórico e demoram muito para conquistar essa confiança do mercado financeiro e receber esse tipo de aporte, né? Nós entramos com um play 100% digital. Hoje estamos presentes em mais de 20 estados, aliás, exatamente em 20 dos 27 estados, né, do Brasil, o que mostra que existe uma oportunidade bastante grande, existe uma aderência muito grande quando você oferece um play totalmente novo. E é o que o Guilherme Horner estava falando mais cedo, né? Aquela grande barreira de entrada e as altas margens é o que atrai para o mercado brasileiro, como alguns outros países assim. E uma vez que você chega no mercado desses, que bem francamente também é mais difícil atuar no mercado brasileiro do que no mercado americano, para abrir uma empresa é difícil, para conseguir uma licença é difícil, tudo isso acaba sendo mais difícil. Agora, se compensa também na competição que é tipicamente menos desenvolvida e que permite uma entrada maior. Então, a resposta, resumindo assim, é começar onde começa a escalar mais rápido. Se a empresa entende que tem um diferencial no Brasil, por exemplo, onde tem uma escassez de oferta e uma competição mais serena, então aí é o lugar para começar, ou no mercado americano, onde você vai ver muito mais facilidade de regulação e de inovação, até pelos sistemas, até pela cultura. Por outro lado, vai ter 1 bilhão de startups competindo no mercado. Essa é uma brincadeira que a gente faz constantemente lá na empresa, né? É melhor jogar o Brasileirão ou é melhor jogar a Champions? Depende de que time que você é, né? Então, naturalmente, num país em desenvolvimento, a margem tende a ser maior, mas o campo tende a ser pior e é mais fácil de seu time ganhar o jogo. Na Champions vai ser tudo melhor. Mas também depende do time também. Mas também vai ser muito mais difícil de ganhar o jogo. Então, assim, para mim não tem muito essa. Eu escolheria um mercado grande e entraria. Tá? Se ele está maduro ou não, eu acho que até mercados em desenvolvimento têm mais oportunidade. Mas o meu ponto aqui eu sou Wellington.
eu ainda não tenho uma startup fintech. Eu quero começar ela. Eu começo ela daqui do mercado brasileiro, ou eu vou para o mercado maduro e começo de lá para cá? O Wellington é brasileiro, certo? É isso aí. Então eu começaria no Brasil. Porque a gente acredita no Brasil. Acho que aqui tem... Foi até um ponto que você colocou. A gente lida muito com o empreendedor. O empreendedor brasileiro evoluiu muito. Entendeu? Eu não sei se a gente está dando o devido valor. Cheguei ontem do Web Summit. Então estava o mundo inteiro lá no Web Summit. Vários empreendedores. Cara, tem muito empreendedor brasileiro montando um negócio aqui, muito mais capacitados do que uma série de americanos que estavam lá, uma série de europeus que estavam lá. Então, assim, eu montaria aqui, eu pegaria time aqui e tentaria desenvolver aqui, cresceu, precisa escalar, aumenta o mercado e aí vai para o mercado maduro. Tá? Então, por exemplo, para eles que estão em crédito ou em lending e tal, putz, tem uma série de mercados que estão mais maduros lá, mas aqui o mercado é um mercadão. Não é à toa que os times da Champions, boa parte do elenco é brasileiro, né? Aí, tá. Então, assim, eu começaria aqui, sem dúvida, e a partir do momento que você pegou uma certa maturidade, você pode querer montar um outro negócio lá, ou até dentro do mesmo setor lá. Teve até uma turma que era do nosso time, que saiu agora, e foram para o Vale e montaram a empresa lá, a Brex. Então, estão fazendo negócio lá. Então, putz, problema nenhum. Mas eles pegaram uma maturidade aqui antes de tentar ir para o mercado maduro e entrar num oceano azul lá. Tá? Então, acho que, sem você ter o esquenta, eu não sei se eu iria de cara, não. Eu montaria aqui mesmo. Bacana. Eu vou puxar um gancho do que você está falando do nacionalismo e de começar aqui. Quando nós olhamos para mercados muito tradicionais, de setores distintos da economia, você percebe que existe, por parte do governo brasileiro, uma política setorial de incentivo, seja na indústria, seja no serviço, enfim, porque aquela área é estratégica para o governo. Eu tive a oportunidade de, recentemente, ler parte de uma cartilha que o governo lançou sobre política digital e quase 200 páginas daquilo. E ontem, por coincidência, na parte da tarde, a diretoria do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente estava conversando sobre o tema, né? E aí eles falaram assim, poxa, Wellington, foram nós que criamos isso. Eu falei assim, olha, a parte que mais me interessou de toda esses 190 e poucas páginas aqui, foi uma parte que diz que o governo irá, de certa forma, começar a incentivar aspectos para a internacionalização de startups. Ponto. E isso foi o que me chamou a atenção. E quando eu estou dizendo isso, é que, olhando para o mundo das startups, a maioria delas, das startups fintechs, a maioria delas são digital, né? E eu olhei isso com bons olhos. Só que, diferentemente do que acontece no setor de fintech, onde nós estamos trabalhando com um produto intangível, quando nós olhamos para os incentivos do governo para startups de outros setores, existe sim um incentivo, e aí eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil nós temos a BDI, ela tem um programa de fomento a incentivo a startups com foco em startups para a indústria, que é o Conexão Startup Indústria. A minha questão aqui é, vocês acreditam que, partindo do nacionalismo aqui, e de começar no mercado brasileiro, a existência de uma política de incentivo, assim como tem do Startup Indústria, que eles fomentam e investem em startups daquele setor, se isso tivesse aqui no caso das startups fintechs, isso poderia contribuir para que nós pudéssemos alavancar de maneira mais fácil, e tanto a nível nacional quanto a outros países? É isso. Eu acho que essa questão da decisão de começar aqui ou fora, ou atuar aqui ou fora, na verdade, é uma decisão que envolve N variáveis, né? Eu acho que
Não talvez é a pergunta de $1 bilhão, porque você tem que analisar uma série de aspectos, desde os regulatórios, aspectos de apoio, incentivo, mas aspectos operacionais também, né? Bom, eu vou ter que ter um time lá fora, então, ok, eu consigo recrutar, eu consigo ter pessoas atuando lá fora para a minha operação. Eu preciso ter um time de vendas, assim, são N aspectos, incluindo a parte de tamanho de mercado, um mercado grande, relevante, eu conheço o mercado. Então, na hora de você estruturar o negócio, é super complexo você fazer essa análise. É uma análise que é a análise que vai estar contida ali no business plan da empresa para decidir o porquê ela vai atuar no local A ou B. A questão do incentivo é fundamental. Eu acho que tem uma série de países buscando e fazendo isso em termos de governo, porque, obviamente, eles sabem que disso depende o futuro das economias, né? Então, você vai ter uma economia forte e crescente nos próximos anos, nas próximas décadas, se você tiver startups querendo atuar no seu país, porque é claro que o mundo está virando para um outro lado e você vai querer que as empresas estejam lá atuando, gerando emprego, pagando seus impostos, gerando desenvolvimento para essa atuação. Então, o incentivo, falando nesse aspecto do incentivo governamental, como esse é o caso do exemplo da BDI, eu acho de extrema importância e quanto mais, melhor. Falando de incentivo, é lógico que é bom, é super positivo, mas eu concordo aqui com o Bruno que esse aspecto ele inclui, lógico, muitas outras variáveis e algumas que às vezes a gente não pensa, como segurança, por exemplo. Se você precisa contratar, às vezes você está super crescendo em uma determinada região e você precisa de um time cada vez mais capacitado. De repente, a hora que você fala que é para determinado local, né, e numa rápida pesquisa do Google, de repente você vai encontrar dados super negativos. Então, isso dificulta muito, né? A questão do capital intelectual é muito importante. Eu acho que isso é uma das grandes forças de lugares, por exemplo, de centros como o Vale do Silício. Você vê lá, assim, a questão de multiculturas é uma coisa do dia a dia, assim, não é que existe uma maioria americana ou canadense, não, realmente gente de todas as partes do mundo convergindo lá. Então, você acaba criando um grupo, de alguma forma, seleto, o que é uma força muito grande, né, para você, enfim, mesmo nascer até passar pelas fases aí de escala, crescimento e consolidação do mercado. Então, realmente, assim, o incentivo é muito bom, mas ele, por si só, ele não vai colocar a gente no mesmo nível de outros centros que são referência em termos de digital e até mesmo empreendedorismo. Acho que o Brasil tem um sistema financeiro bastante robusto, como foi mencionado, especialmente a gente pode medir a performance em 2008, né, quando teve a crise mundial, que o Brasil sofreu muito menos, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem um ambiente um pouco engessado, então está bastante atrás de outros lugares que estão mais prontos para fomentar a inovação. E eu comparo muito com Israel, né, onde a empresa foi fundada, que lá o governo e as universidades e a iniciativa privada têm uma associação para criar um ambiente pró-empreendedorismo, um ambiente que começa, por exemplo, por aceitar e tolerar falhas. Então, quando o empreendedor fracassa, isso é visto como um legal, como um positivo. Quer dizer que você já errou de um jeito, certeza você não vai errar do mesmo jeito. Vai fazer talvez algum outro erro, mas pelo menos você já está mais calejado. E isso aqui no Brasil ainda tem a cultura da culpa, né? O Serasa só pega... Hoje em dia começa o cadastro positivo, mas ainda só pegava o cadastro negativo, deve estar sujo no Serasa, nunca mais você vai conseguir fazer nada na vida. E não é bem assim, porque as pessoas erram e a inovação precisa de muitos erros para cada acerto, né? Então, todo tipo de iniciativa brasileira de tentar fomentar, agilizar o sistema é muito bem-vindo, e especialmente no trabalho de desengessar
E isso acontece em diversas esferas, por exemplo, o sistema de cobrança de impostos. É impressionante, eu tento explicar lá para o time de Israel quantas pessoas eu preciso para contabilidade e para departamento de pessoal, com burocracia, não com contratação e não com fazer com contabilidade em si. É uma coisa difícil de explicar e acho que todo tipo de progresso nesse sentido será bem-vindo. Para mim, incentivo é muito válido no sentido de você manter o talento aqui, né? Então, várias pessoas que saíram porque encontraram um ambiente mais promissor em outro lugar. Então, acho que tudo que você faz para manter o talento no país é fundamental, entendeu? Então, quanto mais o talento tiver aqui, mais pessoas de outros lugares vão querer estar aqui, junto com esses talentos. Seja com incentivo ou não, né? Porque no Vale não é um lugar tão fácil de você estar, nem de você morar. Mas as pessoas vão. Então, assim, se você efetivamente conseguir manter o talento aqui, conseguir construir mais cases aqui, mais gente vai querer estar aqui. E aí você começa a talvez ser um país que também exporta conhecimento e não só commodity. Então, acredito um pouco nisso. Acho que ela queria fazer uma pergunta. Isso, eu queria mesmo. Bom, meu nome é Raquel, sou CEO da Externa, boutique de internacionalização. E eu queria muito que vocês dividissem um pouco com o público os desafios operacionais que vocês têm no dia a dia, assim, para quem tem operação lá fora, ou o que foi que deu certo na fase de setup, mas o que foi que também deu errado, assim, teve que refazer, o que teve talvez de conflito de cultura, alguma coisa que vocês pudessem dividir, assim, de lição aprendida para quem está querendo ter operação lá fora. Vou começar com o Bruno aqui, que está... Legal, acho que a gente nasceu internacional, nascemos em 2 escritórios, um em Tel Aviv e um no Brasil, com toda a operação aqui e todo o desenvolvimento e data science lá em Israel. E começa o dia 1, já começa bem mais difícil, porque as relações pessoais que a gente cria no water cooler, tomando café, almoçando junto, já fica bem mais difícil. A gente comprou logo de cara a assinatura do sistema de conferência e salas de conferência com televisão, câmera, tudo da melhor qualidade, para diminuir essas barreiras. E toda segunda-feira, para mim, é o dia inteiro sentar na frente do computador. Assim, tem time Brasil, mas tem também time de Israel em conferência o dia inteiro para criar esse alinhamento. Então, você perde um pouquinho nesse alinhamento. Você ganha em diversas outras coisas, com um talent pool lá em Israel muito desenvolvido, falo especificamente de Israel, onde você consegue programadores e data scientists de um calibre muito, muito superior. Não é que aqui não tenha, mas é que aqui tem muito mais concorrência e fica muito mais difícil conseguir esse tipo de talento. Mas tem um desafio de colaboração que não pode ser menosprezado, né? Então, essas conferências, se forçar também a perguntar como está a vida pessoal das pessoas, porque é isso que cria o bonding e a gente acaba esquecendo, vai falar de business logo de cara. Então, o que aconteceu com aquela iniciativa de marketing? Como é que está a sua família, sua esposa, seus filhos? E é um negócio que a gente acaba criando agora como processo, mas que fica mais natural e cria essa colaboração. A gente também tem bastante viagem internacional de Israel para cá, daqui para Israel, para tratar essas ligações e criar essas relações que são muito importantes. Eu acho que, no nosso caso, se eu fosse passar um pouco da experiência, ir aos poucos, assim, porque, no nosso caso, como eu comentei no início, foi muito por demanda dos clientes, né? E se, eventualmente, a gente tomasse uma decisão, bom, o cliente sinalizou que quer operar com a gente no país tal, e aí começasse já a arrumar a mala para viajar e montar alguma coisa, a gente poderia estar tomando decisões precipitadas, assim. Acho que talvez o que a gente tenha aprendido é o quanto mais você conseguir se planejar e tocar as coisas daqui, até ter a certeza de que, ok, a operação, seja desse cliente ou seja de outros, vai parar em pé e vai andar, eu acho melhor. Te dá tempo para pensar, planejar na medida do possível, óbvio, para aí sim ir de forma assertiva, né? No nosso caso, e aí eu acho que é uma vantagem das startups, como é um SaaS,
a gente consegue essencialmente ter a operação, né, ter o core todo aqui, né? Lá fora a gente vai ter pessoas do time comercial ou de relacionamento com o cliente e, eventualmente, uma ou outra peça de desenvolvimento, no máximo. Então, é algo muito mais simples de você operacionalizar do que, por exemplo, você abrir uma operação de algo que não é digital lá fora. É outro desafio e é outro nível, outra proporção de operação. Então, talvez, em termos de aprendizado nosso, foi ir aos poucos, aguardar ali as coisas irem clareando, os clientes irem sinalizando e a gente ir fazendo o máximo daqui até tomar o movimento de virar a chave. Né? Virar a chave talvez é forte demais, mas tomar a decisão, ok, agora eu vou contratar ou enviar alguém para ficar lá naquele país, para o time comercial, ok, agora eu vou contratar e enviar alguém do time de desenvolvimento, e aí você faz esse movimento de forma mais assertiva, como eu comentei. Falando especificamente de algo que a gente aprendeu, que tem muito a ver com o que o Bruno comentou também, o mais legal, na verdade, às vezes, é falar não, de repente, para alguma demanda orgânica que surge, e não falar sim para tudo. E isso foi algo que a gente aprendeu também no início, a gente buscou explorar alguns mercados que, no final do dia, a gente entendeu que eram mercados que, legal, a gente podia ter operações interessantes, mas limitadas. Então, acho que isso foi uma lição bastante importante, assim, aprender a falar não, falar mais não do que sim, na verdade. Agora, em aspectos culturais, lógico que quando a gente fala de Oriente e Ocidente, isso é muito vivo, assim, né? E aí tem aspectos até que a gente não para, de repente, que às vezes parecem muito simples, como diferença de fuso horário, por exemplo. Às vezes parece coisa muito simples, porque a gente resolve tudo por e-mail, e tudo bem, fica a mensagem lá, 24 horas depois você responde, mas quando você tem agilidade, às vezes, né, de resolver aquelas situações ali naquele momento, isso representa um ganho muito grande. E aí, colocando isso no nosso contexto aqui, né, onde você tem as leis dos aspectos trabalhistas bastante rígidas, fica uma situação, às vezes, até muito desconfortável, né, de como, de repente, você... às vezes, uma simples mensagem de WhatsApp, por exemplo, né, isso pode ser considerado um abuso. Tem, na Alemanha, eu acho que eu ouvi isso do nosso country manager lá, na Alemanha, existe uma lei de que se o seu empregador te manda uma mensagem depois de um determinado horário, tipo 10 da noite, isso é considerado abuso e é muito sério, assim. Então, são aspectos muito simples que a gente, às vezes, que deixa passar despercebido, mas que impactam diretamente na eficiência, né, e na agilidade com que as coisas são feitas. Eu só queria, antes de você falar, eu só queria puxar um gancho aqui do Bruno, que ele falou de que a operação dele, ele consegue trabalhar com SaaS, enfim. Eu só queria fazer uma pergunta de contraponto. A maioria das startups fintechs são digital, né? E a maioria delas trabalha com muito dado. Nós tivemos uma experiência recente agora, em maio, nós estávamos trabalhando no modelo de negócios de algumas startups na área financeira e outras na área da saúde, e elas estavam acessando o mercado europeu, justo no momento que ia virar a chave para a entrada em vigor da legislação europeia de privacidade e proteção de dados. E aí a gente começou a olhar aqui no mercado brasileiro e a gente percebeu que não tinha ninguém, absolutamente ninguém, tratando desse tema ligado aos aspectos do GDPR e agora da Lei Geral de Privacidade e Proteção de Dados para as startups brasileiras. E aí a gente começou um movimento aqui para que a gente pudesse fazer isso de forma assertiva e que nós pudéssemos auxiliar dentro desse processo. A questão a gente está passando por um momento onde o tempo inteiro as startups, fintechs, elas estão dentro de um conceito regulatório. A entrada em vigor da legislação europeia de privacidade e proteção de dados e a entrada em vigor, e agora, mais recentemente, a legislação brasileira de privacidade e proteção de dados,
é uma outra regulação, e que é uma regulação que, se nós passarmos e observar de maneira mais profunda, ela afeta 100% da operação de uma startup fintech, porque ela trabalha essencialmente com dado. Então, isso é muito importante, principalmente essa preocupação desde da modelagem de negócio. E isso também pode, inclusive, fazer com que uma startup, no momento dela se internacionalizar, se ela não se atenta a isso, ela tenha problemas, que foi o caso das startups que a gente estava trabalhando no modelagem de negócio delas. Eu queria entender um pouquinho a visão de vocês disso, como vocês trabalham com diferentes ambientes regulatórios, principalmente agora com essa questão dos aspectos de cibersegurança, privacidade e proteção do dado, partindo do pressuposto de que, se eu sou um SaaS, eu estou aqui no Brasil, ok, eu estou usando a informação do cara lá da Argentina, mas aonde está o servidor? A informação está vindo para cá? Você está respeitando a legislação daquele país em relação à privacidade e à proteção do dado? Sabe? Para a gente poder brincar aqui. Eu acho que é até relativamente simples. Se você está atendendo a um cliente lá fora, independente de você estar aqui ou os servidores estarem aqui, você tem que seguir a legislação relacionada à proteção de dados de lá, porque você está trabalhando com os dados desse cliente de lá. Só uma contribuição com relação a esse tema. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é recente aqui no Brasil, que alterou o Marco Civil da Internet, que também eu acho que é algo que o Brasil saiu na frente, né? O Marco Civil americano, se você for olhar, ele segue muitas coisas que o Marco Civil da Internet no Brasil implementou. Ele já é uma legislação super forte e aderente ao que o GDPR lá na Europa implementou. Então, se a startup, óbvio, aí de novo, é importante uma assessoria jurídica nesse aspecto, mas se ela já está atendendo a legislação daqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ser coisa de ajuste para atender a europeia. Realmente, no detalhe, a gente fez isso com assessoria, óbvio, mas a percepção foi essa, é um ajuste. Então, é importante seguir a legislação daqui. Seguindo daqui, esse passo para seguir a da Europa, para ficar nesse exemplo, não é muito complexo. Acho que a preocupação com privacidade é cada vez crescente, ainda mais com a história do Facebook, acho que já faz alguns meses atrás. É uma preocupação crescente, mas também é uma coisa que habilita as fintechs a oferecer um serviço diferenciado. E acho que o cliente pesa essas duas coisas quando ele se inscreve em algum sistema, algum serviço, né? De qualquer forma, atender às legislações brasileiras já é um grande avanço, como o Bruno falou, mas isso não impede também de estar com o olho para ver onde estão as outras regulações relevantes para a empresa onde ela já tiver planos de expandir, né? A gente, particularmente, monitora bastante de perto essas regulações e a gente já está um esforço desde a publicação dessas legislações para não só atender a legislação brasileira, mas já está preparado para atender as diversas legislações quando tiver expansão para outros países. Agora, tudo é muito fluido, né? Hoje em dia o mundo é muito fluido, como colocou o Guilherme Horn, né? As experiências líquidas, os países cada vez mais são líquidos também. E com a moeda unificadora, né, do Bitcoin ou qualquer uma das outras criptomoedas aí que estão unificando o mundo, cada vez menos a gente vai ter essas barreiras entre países, né? O Brasil tem uma questão de localização de servidores, alguns países têm, outros países não têm. Mas cada vez mais vai avançando para, minha percepção é que vai avançando para um lugar onde se preocupe com a proteção do dado, a privacidade do dado, mas não tanto com as particularidades de onde está colocado o servidor ou não. Nós temos uma última pergunta aqui, por conta do tempo, por gentileza. Bom dia. Um pouquinho referente à pergunta anterior. Vocês falaram de começar pelo Brasil, ou de começar a operação aqui. Eu queria saber qual foi a experiência de vocês para contratar profissionais brasileiros com experiência real nessas novas tecnologias e mindset de empreendedorismo. E qual que vocês acham que é o papel das fintechs e da AB Fintech, de todo mundo, no papel da educação, de formação e de empreendedorismo no Brasil? Excelente pergunta, hein? A gente já vinha empreendendo há bastante tempo, né? Então, a gente formou boa parte do que a gente chama de núcleo duro dentro de casa. Tá? Então, a gente começou a empreender muito cedo, então o core da companhia, do ponto de vista de gente, foi todo montado em casa. Aos poucos, a gente foi contratando
muitos jovens. Então, tem uma estatística interessante que a gente tem, 82% da companhia hoje tem menos do que 28 anos. Tá? Então, assim, qual é a principal competência que a gente busca, né? É a competência do cara que tem a capacidade de aprender. Essa é a principal competência. Por quê? Porque a única certeza que a gente tem é que o mercado vai mudar. Né? Então, toda vez que a gente consegue conquistar ou dar um passo, a gente tem a certeza. O mercado vai mudar. Então, a principal competência que eu preciso ter não é necessariamente o cara que tem 30 anos de indústria de cartão de crédito, e sim o cara que tem a capacidade de aprender a aprender, porque é isso que ele vai ter que fazer ao longo do tempo. E a segunda parte, com relação à educação empreendedora, que para mim é uma pergunta super relevante. A gente tem muita premissa que educação e empreendedorismo vão mudar o nosso país, né? O principal propósito da Stone hoje é, de fato, ajudar esse empreendedor, ajudar o empreendedor. Então, a gente dedica muito tempo internamente e externamente, ajudando um pouco a formar o nosso time e formar os nossos clientes em frentes ligadas a conceitos ou características importantes que o empreendedor tem que ter. Né? Então, para o nosso time, a gente tem muito lá o que a gente chama de MBA de donos. Né? Então, a gente treina o time para ser um empreendedor. A gente também abre externamente para os nossos clientes. O nosso time de atendimento, que é uma coisa que a gente tem muito feedback positivo, né? E é o principal vetor de fechamento de novos negócios nosso, é a indicação. A gente abre o nosso time de atendimento para outras empresas que querem aprender sobre atendimento. Então, o cara pode, desde fazer um curso e passar um dia inteiro lá com a gente, ou simplesmente fazer um tour toda segunda-feira no nosso time de relacionamento. Então, isso é uma coisa que a gente dedica muito tempo, a gente acredita muito, a gente investe muito, a gente tem a certeza absoluta que se o empreendedor brasileiro melhorar, né, isso é bom para todo mundo, isso não é bom para mim. Né? Eu não estou querendo mexer no KPI do churn, eu estou querendo mexer no KPI futuro do país. Né? Então, isso é uma coisa que a gente acredita muito, então, de fato, isso é super inerente à nossa cultura e ao nosso dia a dia. Já adorei a pergunta, inclusive. Acho que falar um pouquinho da formação de pessoas vem muito pela oferta e da demanda também. Né? Quanto mais demanda, mais as faculdades, mais os cursos técnicos vão acabar ajudando, e mais a curiosidade das pessoas também vai começar a ajudar. Tem diversos cursos, universidades gratuitas, né? O MIT, Harvard, oferecem diversos cursos gratuitos, e quanto mais demanda tiver, mais as pessoas mesmas vão se autoeducar. Né? Acho que está mudando para um universo de nano-learning, e cada pessoa vai buscar a própria formação de acordo com a necessidade. Mas, adicionando o que o Bernardo colocou também, a gente, como um portal que está ligado com a saúde financeira dos nossos empreendedores, nossos clientes, a gente se preocupa muito com eles terem essa formação. Então, a gente tem diversos recursos, blogs, diversas notícias de como você faz para se organizar melhor, reduzir a taxa de juros que você paga, e também da formação geral de negócios, que a gente percebe que ainda é muito carente aqui no Brasil. E a gente se esforça para dar palestras, para dar material escrito, diversas fontes de educação, e bastante em breve também produtos de data science, preparados para cada cliente, para poder buscar uma solução financeira dentro da Will como solução. Eu concordo plenamente com a questão do empreendedorismo. Eu acho que já faz algum tempo que o empreendedorismo tem deixado de ser uma necessidade, passando a ser uma opção, né, para as pessoas no Brasil, o que é sensacional, porque é isso que vai mover a economia. E só trazendo um exemplo que eu achei super legal, quando eu me formei há alguns anos, eu acho que na minha sala de 50 pessoas, só uma saiu da faculdade formada e montou o próprio negócio. E não era nem o próprio, foi trabalhar com o negócio do pai, mas era empreendedorismo. Eu fui visitar a faculdade há alguns meses, e num encontro de ex-alunos, e numa mesma sala de 50 pessoas, quase 20 estavam se formando e montando o próprio negócio, num intervalo de tempo aí de 10 anos. Então, é um sintoma claro que o empreendedorismo está aí, está no mercado, as pessoas agora, e os jovens, as pessoas mais velhas, estão olhando como uma opção e não como uma necessidade, e eu acho que é algo fundamental para o país.
Falando da gente, né? Quando a gente contrata, conta muito se essa pessoa ela já empreendeu, se ela é um empreendedor. Isso não quer dizer que essa pessoa tem que ser um empreendedor de sucesso e ter dado super certo e feito um exit maravilhoso. Não, mas o importante é que essa pessoa já tenha sentado do outro lado e entenda como a questão assim da energia, né, da motivação constante, ela é importante, né, dentro quando ela senta do outro lado também, né? Então, isso que o Bernardo falou aqui, a questão dessa essa cultura interna que eles têm, isso é muito importante, isso realmente coloca não só a empresa, mas, como ele bem falou, o país todo, uma geração toda em outro nível. Então, isso é realmente muito importante e é muito legal de ver isso acontecendo aqui no Brasil, porque a gente começa a se equiparar a outros centros. Bacana. Gente, eu gostaria de agradecer. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Estão me cobrando ali do outro lado. Eu gostaria de agradecer ao Bernardo pela gentileza de estar aqui conosco, ao André, ao Bruno e ao João. Eu espero que esse painel ele tenha, de certa maneira, contribuído para que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla e possa, de alguma maneira, acelerar o processo de internacionalização das startups e de pequenas empresas ou empresas que vocês têm aqui, e já que o objetivo é esse. Muito obrigado.